Olá! O tema de hoje é dormir na cama dos pais. Qual é a criança que no meio da noite não gosta de ir para a cama de seus pais, sentir o calor, ficar abraçada, dormir ali no meio dos dois? Será que isso é saudável? Será que faz bem? Vamos conversar um pouco a respeito? Um casal precisa de intimidades. Intimidades essas que precisam de afeto, trocar afeto, carinho e várias outras coisas que uma criança no meio do quarto acaba atrapalhando. Caso isso permaneça por um período muito longo, a tendência pode ser até o fim do relacionamento. Então, para a família ser uma família feliz, estável, tranquila, esse casal com a intimidade necessária precisa também ter o afastamento do filho no momento do sono, da noite, para ter uma noite tranquila, para poder ter as intimidades necessárias. E em caso de pais separados, o que fazer? A criança prefere dormir ao lado de quem ficou com a guarda. É saudável? Os pais podem pensar, mas eu não tenho um convívio, eu não preciso de um carinho de uma companheira. Dormir com minha filha não vai me privar de ter determinadas situações que um casal precisa ter. Só que também não é saudável. A criança pode sentir que precisa suprir essa carência que o seu pai ou sua mãe está sentindo, pois existe a falta do seu companheiro. Então, ela pode sentir a necessidade de se tornar companheiro deste pai ou mãe que ficou com a guarda. Isso pode causar um problema futuro muito grave. É importante nesse momento que a criança entenda que o pai é pai, a mãe é mãe, mesmo não morando em casas, na mesma casa, mas que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, mesmo não compartilhando o mesmo lar. Em situações como essa, como o pai deve proceder? O pai deve acalentar a criança, dar carinho, atenção, ficar um pouco com a criança, mas depois levá-la para a sua cama, explicar que ali é um espaço para os pais e não para ela, e ler um livro, uma historinha, deixar a criança confortável na sua própria cama e voltar para a cama deles. Esse espaço, a criança precisa entender que é dos pais, precisa entender que ela não pode compartilhar, pois dessa forma ela tem um desenvolvimento muito mais saudável. E que desenvolvimento saudável é esse? Ela percebe que os pais têm momentos só deles e que a criança também tem o espaço dela. Com isso, ela identifica que esse espaço dos pais serve para carinho, para atenção. Ela percebe que ela não faz parte do casamento, ela não se casou, digamos, o menino não se casou com a mãe e nem a menina se casou com o pai. A criança, ela precisa entender e perceber que os pais sempre estarão ali para protegê-la. Ela precisa entender que essa proteção será eterna, que ela não vai se sentir isolada. Por isso que esse momento em que a criança chega preocupada, tensa na cama dos pais, acalme um pouco ela, mas leve para sua cama. Ela precisa entender que essa situação é constante. Ela não vai ter esse espaço, mas ela vai ter sempre essa proteção. Não sinta medo de deixar seu
filho num quarto sozinho, escuro, ou preocupada, se ele ficar ali, será que vai acontecer alguma coisa? Isso é uma preocupação que muitas mães têm, pois como elas geraram aquela criança, elas se preocupam excessivamente. Mas a criança precisa superar determinados medos, superar determinadas situações para se desenvolver bem. E ela precisa dessa situação, desse isolamento. Então, sinta também que você não está fazendo mal, e sim um bem para seu filho, deixando ele dormir no quarto dele. E quando a criança ainda é bebê, recém-nascido, alguns pais preferem deixar o berço ao lado da cama. Em situações como essa, é possível deixar o berço ao lado da cama até os 6 meses. A criança ainda é muito indefesa. A criança até os 6 meses, ela ainda é um complemento da mãe, no sentido de ela não consegue se sentar, ela ainda não tem forças para se virar e várias outras situações. Então, a mãe, ela precisa estar sempre ao lado desta criança, suprindo todas as necessidades desta criança. Nesse caso, é possível deixar o berço ao lado da cama. Não coloque também o bebê para dormir no meio dos dois, pois isso pode causar uma situação de até desconforto para o seu bebê. Ele ainda é muito indefeso. E o peso de um adulto pode até sufocar um bebê. Então, pode deixar o berço, mas não no meio da cama. Espero que tenham gostado do vídeo desta semana. Curtam, compartilhem com amigos e sugiram temas para as próximas semanas, pois assim o canal ficará mais interativo e muito mais legal para todos vocês. Muito obrigada e uma boa semana.